Uma mulher branca toma o assento de um CEO negro para então descobrir que ele é dono de toda a companhia aérea. O preconceito se disfarça de privilégio enquanto o poder silencioso observa, esperando o momento perfeito para revelar a verdade. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Ter uma manhã abafada no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. O ar-condicionado lutava inutilmente contra o calor de junho que se infiltrava pelas enormes janelas de vidro. João Silva ajustou a alça da pasta do notebook no ombro enquanto observava o painel de embarques. Seu voo para o Brasil partiria em 40 minutos, tempo suficiente para revisar alguns documentos importantes antes da decolagem. Vestindo uma camisa social azul clara e calça casual bem cortada, o executivo caminhava com passos medidos pelo saguão. Nada em sua aparência denunciava sua posição como CEO, e era exatamente assim que ele preferia. Anos de experiência o ensinaram que o anonimato tinha suas vantagens, especialmente para um homem negro em ambientes predominantemente brancos. Ao apresentar seu cartão de embarque no portão da Pinnacle Airways, recebeu apenas um aceno distraído da atendente. João seguiu pelo finger conectando o terminal à aeronave, carregando apenas seu dispositivo eletrônico e o olhar sereno de quem está acostumado a ser subestimado. Bom dia, cumprimentou educadamente o comissário Pedro Santos ao entrar na cabine. O funcionário retribuiu com um sorriso profissional enquanto verificava rapidamente seu bilhete. Primeira classe, assento 2A, à esquerda, senhor. João agradeceu com um aceno e seguiu pelo corredor estreito. A primeira classe já estava parcialmente ocupada por executivos de terno e algumas famílias abastadas. Ao chegar ao assento indicado, parou surpreso. Uma mulher loira de aproximadamente 40 anos já estava confortavelmente instalada ali, mexendo no celular com unhas perfeitamente manicuradas. Com licença, acho que este é meu lugar, disse João, mostrando discretamente seu cartão de embarque. Ana Costa ergueu o olhar lentamente. Seus olhos percorreram o homem à sua frente, da camisa simples até os sapatos bem conservados, mas sem o brilho das marcas de luxo. Um sorriso gélido se formou em seus lábios enquanto cruzava as pernas, num gesto calculado de posse territorial. Deve haver algum engano, respondeu sem sequer olhá-lo nos olhos, voltando sua atenção para o dispositivo. Este assento está reservado para verdadeiros clientes de primeira classe. O tom condescendente pairou no ar como uma nuvem tóxica. Alguns passageiros próximos desviaram o olhar, fingindo não ouvir. Outros observavam discretamente, curiosos sobre como a situação se desenrolaria. João permaneceu imóvel, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, e sabia exatamente que não seria a última. O que Ana não imaginava era que aquele confronto mudaria para sempre o rumo de suas vidas. A tensão cresceu quando Pedro Santos, um comissário de bordo de postura profissional, mas visivelmente desconfortável, se aproximou do impasse. Seus passos hesitantes pelo corredor estreito chamaram a atenção dos outros passageiros, que agora observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Com licença, senhor. Posso verificar seu cartão de embarque, por favor? Perguntou Pedro, tentando manter o tom neutro, embora suas mãos inquietas traíssem seu nervosismo. Ana Costa sorriu discretamente, ajeitando-se no assento, como quem já se considera vencedora de uma batalha. Seus olhos refletiam a certeza de alguém acostumado a ter razão. Ela lançou um olhar rápido para os outros passageiros da primeira classe, como se buscasse cumplicidade silenciosa. Claro, respondeu João Silva, mantendo uma serenidade impressionante. Sem demonstrar qualquer sinal de irritação, ele retirou o cartão de embarque do bolso interno do paletó e o entregou ao comissário. O corredor da aeronave, normalmente preenchido pelo burburinho de conversas e o som de malas sendo acomodadas, mergulhou em um silêncio denso. Alguns passageiros esticavam o pescoço para acompanhar o desenrolar da situação. Outros fingiam distração, mas mantinham os ouvidos atentos. Pedro examinou o documento com cuidado, seus olhos se arregalando levemente ao confirmar o que já suspeitava.
O funcionário engoliu em seco, claramente dividido entre o protocolo profissional e o constrangimento da situação. Senhora, dirigiu-se a Ana com voz controlada. Parece que houve um engano. Este assento realmente pertence ao Sr. Silva. A mulher franziu a testa, sua expressão de confiança dando lugar a uma indignação performática. Deve haver algum erro. Eu sempre viajo nesta poltrona, insistiu ela, sem fazer qualquer menção de se levantar. João permanecia impassível, como se aquela situação fosse apenas mais um obstáculo rotineiro em sua vida. Seus olhos, porém, registravam cada detalhe, cada reação, cada sussurro dos outros passageiros. Senhora Costa, preciso pedir que se mova para seu assento designado, continuou o comissário, agora com mais firmeza na voz, embora suas mãos ainda denunciassem seu desconforto. O clima no corredor ficou carregado. Todos pareciam prender a respiração, aguardando o desfecho daquele embate silencioso. Os passageiros mais próximos trocavam olhares significativos, alguns com expressões de desaprovação dirigidas à mulher, outros simplesmente curiosos para ver quem cederia primeiro. Ninguém sabia ainda, mas aquele simples confronto por um assento na primeira classe estava prestes a se transformar em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mariana Oliveira estava sentada na classe econômica, última fileira, quando notou a movimentação incomum na frente do avião. A estudante universitária, com seus 23 anos e o olhar sempre atento às injustiças, ajustou os óculos e esticou o pescoço para ver melhor. Não demorou para perceber que um homem negro estava sendo questionado sobre seu lugar na primeira classe. Típico, pensou ela, reconhecendo o padrão que estudava em seus projetos de ativismo digital. Com um movimento rápido, Mariana desbloqueou seu celular e abriu o aplicativo de transmissão ao vivo. Posicionou o aparelho discretamente entre as poltronas da frente, capturando o ângulo perfeito do confronto. Estou testemunhando mais um caso de racismo em tempo real. Pessoal, narrou em voz baixa. Um homem negro está sendo questionado sobre seu direito de estar na primeira classe por uma mulher branca que simplesmente decidiu que ele não pertence àquele espaço. Os primeiros espectadores começaram a se manifestar instantaneamente. Comentários de indignação pipocavam na tela, enquanto o número de visualizações crescia a cada segundo. Liam-se nas mensagens que surgiam em cascata. Uma senhora de meia idade sentada ao lado de Mariana notou a transmissão e franziu a testa. "O que está acontecendo lá na frente?" perguntou, inclinando-se para ver melhor a tela do dispositivo. Logo, outros passageiros próximos começaram a perceber que algo fora do comum estava ocorrendo. Um jovem executivo 2 fileiras à frente virou-se para trás. "É verdade que estão discriminando alguém?" questionou em voz baixa. A estudante apenas assentiu sem desviar o foco da filmagem. Em poucos minutos, pelo menos 10 passageiros da classe econômica estavam acompanhando a situação através da transmissão de Mariana. "Quase 500 pessoas assistindo agora", sussurrou ela, impressionada com a velocidade da repercussão. O homem está mantendo a calma de uma forma impressionante. O clima no fundo da aeronave mudava gradualmente. Sussurros indignados, olhares de preocupação e smartphones sendo desbloqueados para acompanhar a transmissão criavam uma atmosfera de tensão crescente. Alguns passageiros começaram a se levantar, fingindo ir ao banheiro apenas para confirmar com os próprios olhos o que estava acontecendo. "Ele acabou de mostrar o cartão de embarque", narrou Mariana, ajustando o ângulo da câmera. A mulher ainda está insistindo. Inacreditável. A transmissão ao vivo já ultrapassava 1000 espectadores quando um dos comissários de bordo notou a agitação incomum na parte traseira do avião. Algo estava prestes a explodir e todos podiam sentir a tensão no ar. Camila Martins ajustou os óculos de armação fina enquanto observava a cena se desenrolando na primeira classe. A jornalista havia embarcado no voo Nova York-São Paulo com a missão de cobrir um congresso de tecnologia, mas seu faro para notícias captou algo muito mais valioso acontecendo a poucos metros de distância. Discretamente,
Ela deslizou seu bloco de anotações para fora da bolsa de couro, registrando cada detalhe da interação entre o homem negro de camisa azul clara e a mulher loira que se recusava a ceder o assento. Seus 15 anos de experiência em reportagens investigativas lhe ensinaram a reconhecer quando uma história ultrapassava o ordinário. Isso vai muito além de um simples mal-entendido, pensou Camila, rabiscando rapidamente enquanto se aproximava com a desculpa de ir ao banheiro. Ela notou como Pedro, o comissário, parecia desconfortável, alternando olhares entre os passageiros e seu supervisor pelo corredor. A tensão no ar era palpável. Outros passageiros começavam a notar um impasse, alguns esticando o pescoço para ver melhor, outros fingindo não perceber o constrangimento. A jornalista captou fragmentos da conversa, algo sobre verdadeiros clientes de primeira classe e lugar reservado. Camila posicionou-se estrategicamente próxima ao banheiro, fingindo esperar sua vez enquanto digitava notas rápidas no celular. Ela reconheceu os sinais sutis de preconceito velado nas palavras da passageira loira. O tipo de discriminação que raramente deixava provas concretas, mas que pessoas como João enfrentavam diariamente. O que mais intrigava a repórter era a calma impressionante do homem. Não era a postura de alguém intimidado, mas de quem conhecia bem aquele jogo e sabia exatamente como reagir. Havia algo no olhar dele, uma confiança silenciosa que sugeria que aquela história teria desdobramentos inesperados. Enquanto voltava ao seu assento, a jornalista notou uma jovem algumas fileiras à frente. Mariana, como descobriria depois, filmando discretamente a situação com seu smartphone. O mundo digital vai amplificar isso, refletiu, sentindo o pulso acelerar como sempre acontecia quando estava prestes a mergulhar em uma grande reportagem. De volta à sua poltrona, Camila começou a estruturar mentalmente sua abordagem. Esta não seria apenas uma nota sobre um incidente isolado, mas uma oportunidade de expor as camadas de privilégio e exclusão que permeavam os espaços supostamente democráticos da sociedade brasileira. A repórter sabia que estava testemunhando algo significativo. Aquele confronto silencioso na primeira classe de um avião internacional era o microcosmo perfeito das batalhas diárias por espaço e reconhecimento em um país que ainda lutava para enfrentar seu racismo estrutural. João Silva permanecia impassível, analisando cada movimento ao seu redor como um jogador de xadrez antecipando os próximos lances. Sem revelar quem realmente era, ele observava a situação desdobrar-se com a calma de quem já enfrentou discriminação inúmeras vezes antes. Seus olhos registravam cada reação, cada sussurro, cada olhar de julgamento que circulava pela cabine. Pedro Santos, visivelmente desconfortável, tentava acalmar Ana Costa, que agora gesticulava de forma exagerada, sua voz elevando-se a cada segundo. Isso é inadmissível. Vocês sabem quem eu sou? Exijo falar com um superior imediatamente, bradava a mulher, ajeitando o cabelo loiro com um movimento brusco. Este homem está claramente no lugar errado. O comissário, suando frio, tentava manter a compostura profissional enquanto lidava com a situação explosiva. Senhora, por favor, estamos verificando tudo conforme os procedimentos. Peço que mantenha calma. Alguns passageiros começaram a se virar em seus assentos, curiosos com o tumulto. João notou como alguns evitavam olhar diretamente para ele, enquanto outros o encaravam com expressões que variavam entre simpatia e desconfiança. Calma! Este lugar é meu por direito! Insistia Ana, sua postura revelando anos de privilégios inquestionados. Chame seu superior agora mesmo! Pedro, sem alternativas, acionou o comunicador interno. Minutos depois, o comandante Luiz Ferreira emergiu da cabine de pilotagem, seu uniforme impecável e postura ereta transmitindo autoridade imediata. O silêncio se espalhou pelo corredor como uma onda. — Qual é o problema aqui? Perguntou Luiz, sua voz grave cortando a tensão. Ana imediatamente se dirigiu ao comandante, ignorando completamente Pedro. — Este senhor está insistindo que meu assento é dele. Obviamente há um engano.
João finalmente se manifestou, sua voz calma contrastando com a agitação ao redor. Tenho o cartão de embarque para o assento 2A. É uma simples questão de verificação. O comandante olhou de um para o outro, consciente de que qualquer decisão tomada ali teria consequências. A tripulação trocava olhares nervosos, enquanto os passageiros próximos fingiam não prestar atenção, mas captavam cada palavra. Vamos verificar os documentos novamente, disse Luiz, estendendo a mão para receber os cartões de embarque de ambos. A tensão era palpável. Naquele momento não se tratava apenas de um assento em uma aeronave. Era um microcosmo de uma sociedade inteira, com suas hierarquias, preconceitos e suposições arraigadas. João sabia disso melhor que ninguém, e aguardava pacientemente o desenrolar dos acontecimentos, ciente de que aquele confronto seria apenas o primeiro de muitos que estavam por vir. Com o impasse se intensificando, João Silva manteve sua expressão serena, contrastando com um ambiente cada vez mais hostil. Enquanto Ana gesticulava indignada e Pedro tentava mediar a situação, o executivo deslizou discretamente o dedo pela tela de seu smartphone. Ninguém percebeu quando ele acessou o aplicativo corporativo da Pinnacle Airways, protegido por múltiplas camadas de segurança que pouquíssimas pessoas na empresa tinham autorização para ultrapassar. Com toques precisos, João ativou o protocolo de emergência operacional, bloqueando digitalmente a autorização de decolagem. O sistema central do aeroporto imediatamente registrou a alteração, enviando alertas automáticos para todos os dispositivos da tripulação. O comandante Luiz Ferreira, que acabara de chegar ao corredor para resolver a situação, sentiu seu comunicador vibrar insistentemente no bolso. Ao verificar a mensagem, seu rosto empalideceu. "Senhores, temos uma situação operacional", anunciou o comandante, visivelmente confuso. "O sistema de segurança bloqueou nossa decolagem. Precisamos aguardar instruções." Pedro olhou para o comandante com espanto. Em seus 8 anos como comissário, jamais havia presenciado uma intervenção remota daquele tipo. Apenas a diretoria executiva tinha autoridade para acionar tal protocolo. "Isso é ridículo", exclamou Ana, ajeitando nervosamente o cabelo loiro. "Estamos atrasados por causa desse mal-entendido?" O burburinho se espalhou rapidamente pela cabine. Passageiros consultavam seus relógios. Outros ligavam para cancelar compromissos. A tensão, antes concentrada apenas na primeira fileira, agora contaminava toda a aeronave. João permaneceu imóvel, observando calmamente o caos que se formava. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rebeca Santos. "Quem autorizou o bloqueio de decolagem? Estamos recebendo ligações da torre de controle." O executivo não respondeu. Em vez disso, guardou o dispositivo no bolso e olhou diretamente para Ana. "Parece que teremos tempo suficiente para resolver nossa questão", comentou ele com voz controlada. "O assento 2A, conforme consta no meu cartão de embarque." A tripulação começou a se comunicar freneticamente pelos rádios. Técnicos foram chamados para verificar o sistema da aeronave, enquanto o comandante tentava, sem sucesso, obter autorização para decolar. O clima dentro do avião ficou quase irrespirável. Alguns passageiros começaram a questionar se havia alguma relação entre o conflito na primeira classe e o súbito problema técnico. Outros, mais impacientes, exigiam explicações. O que ninguém ali imaginava é que o homem calmo no corredor, vestido com uma camisa social simples, segurava nas mãos não apenas o poder de interromper aquele voo, mas o destino de toda a companhia aérea. Mariana Oliveira franziu a testa enquanto observava o movimento incomum na cabine da aeronave. Os comissários, antes organizados e serenos, agora trocavam olhares preocupados e falavam em tons urgentes nos seus rádios comunicadores. Algo estava definitivamente errado. "O sistema não responde", sussurrou um dos funcionários para Pedro Santos, que passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervoso. "Estamos com problemas técnicos no sistema de autorização." A jovem estudante ajustou discretamente o ângulo do seu celular, garantindo que a transmissão ao vivo capturasse não apenas o impasse entre João e Ana, mas também a crescente agitação da tripulação.
Os comentários na live explodiam com teorias e especulações. Tem algo estranho acontecendo. Mariana narrou baixinho para seus seguidores virtuais. Os funcionários parecem completamente perdidos. Alguns assentos à frente, Camila Martins observava a cena com olhos treinados por anos de reportagem investigativa. A jornalista notou como João Silva permanecia absolutamente calmo em meio ao caos crescente, quase como se esperasse por aquilo. Havia uma segurança calculada em sua postura que destoava completamente da situação. Ele sabe de algo, pensou Camila, rabiscando rapidamente em seu bloco de anotações. Seus instintos profissionais gritavam que aquela história tinha camadas muito mais profundas do que um simples mal-entendido sobre assentos. O comandante Luiz Ferreira reapareceu no corredor, agora com o semblante fechado. Aproximou-se de Pedro e consultou um tablet que trazia nas mãos. Sua expressão ficava mais grave a cada segundo. Senhores passageiros, anunciou finalmente pelo sistema de som. Estamos enfrentando um problema técnico temporário. Peço que permaneçam em seus lugares enquanto nossa equipe trabalha para resolvê-lo. Ana Costa bufou impaciente, ainda recusando-se a encarar João diretamente. Isso é ridículo. Tem uma reunião importante em 2 horas. Camila registrou cada palavra, cada reação. Percebeu como João discretamente verificava seu próprio dispositivo móvel, um leve sorriso quase imperceptível surgindo no canto de seus lábios. A jornalista teve certeza naquele momento. Ele não era apenas uma vítima naquela história. Era um protagonista com pleno controle da situação. Isso vai muito além de um assento na primeira classe, murmurou para si mesma, anotando suas observações. Camila sabia reconhecer uma história transformadora quando a via. E aquela, sem dúvida, entraria para os livros. Enquanto isso, Mariana continuava sua transmissão, conectando milhares de brasileiros àquele momento crucial que se desenrolava a quilômetros de distância do território nacional, mas que ecoaria profundamente na consciência do país inteiro. A transmissão ao vivo de Mariana Oliveira viralizava a cada segundo. O vídeo, capturado com a câmera de seu celular, mostrava cada detalhe do confronto silencioso entre João e Ana. A estudante narrava com voz firme, contextualizando a situação para os espectadores que se multiplicavam exponencialmente. Estamos presenciando um caso clássico de racismo estrutural. A mulher branca se recusa a aceitar que um homem negro possa legitimamente ocupar um assento na primeira classe, explicava ela, enquanto os comentários inundavam a tela. Em menos de 20 minutos, o número de visualizações ultrapassou 50 mil. Hashtags como #Respeito no Ar e #Lugar de João dominavam as tendências nas redes sociais. Internautas compartilhavam suas próprias experiências de discriminação em espaços elitizados, transformando o incidente em um movimento espontâneo de denúncia. O vídeo capturava perfeitamente o contraste entre a postura altiva de Ana, com seu sorriso de superioridade, e o autocontrole impressionante de João, que não elevava a voz nem demonstrava irritação. Era justamente essa dignidade silenciosa que comovia os espectadores, dentro da aeronave. A tensão se espalhava como uma onda. Uma senhora idosa, sentada próxima ao corredor, levantou-se com dificuldade e declarou em voz alta: "Esse moço tem todo o direito de estar aqui. Eu vi o cartão de embarque dele." Um executivo de terno cinza, 2 fileiras atrás, revirou os olhos. Isso é só um mal-entendido. Por que transformar tudo em caso de discriminação? Ele poderia simplesmente mostrar seu cartão e resolver isso rapidamente. Uma família com 2 crianças observava tudo em silêncio, os pais trocando olhares preocupados, tentando explicar em sussurros a situação aos filhos curiosos. Um jovem de aproximadamente 20 anos filmava discretamente com seu dispositivo, enquanto o outro passageiro comentava que aquilo daria processo. Pedro, o comissário, percorria o corredor tentando acalmar os ânimos, mas era visível seu desconforto. Outros funcionários da Pinnacle Airways conversavam nervosamente pelo rádio, conscientes de que o incidente já ultrapassava as paredes da aeronave. Ana Costa, percebendo que estava sendo filmada, tentou cobrir o rosto com a revista que tinha nas mãos. Tarde demais. Sua imagem já circulava pelo país inteiro.
símbolo involuntário de um preconceito que muitos fingiam não existir mais. João permanecia em pé, sereno, como se aquela situação fosse apenas mais um capítulo de uma longa história que ele conhecia bem demais. No fundo da cabine, Mariana narrava cada desenvolvimento para sua audiência crescente, consciente de que todos ali, querendo ou não, tornavam-se testemunhas de algo maior que um simples desentendimento sobre assentos. Camila Martins não hesitou. Enquanto o drama se desenrolava na primeira classe, seus dedos voavam pelo teclado do celular, compilando cada detalhe da cena. A jornalista tinha o faro para histórias importantes e sabia que estava testemunhando algo extraordinário. Executivo negro é barrado em primeira classe da Pinnacle Airways e responde com inteligência foi o título que escolheu para sua matéria. Em minutos, o texto estava publicado no portal do jornal, acompanhado de fotos discretamente capturadas do confronto entre João e Ana. A repercussão foi instantânea. O link da matéria começou a circular em grupos de mensagens, fóruns e perfis de influenciadores. Os comentários se multiplicavam a cada segundo, muitos relatando experiências semelhantes de discriminação em companhias aéreas brasileiras. "Estou chocada, mas não surpresa", escreveu uma seguidora com mais de 500 mil de seguidores, compartilhando a matéria. "Quantas vezes isso acontece sem que ninguém registre?" O vídeo gravado por Mariana Oliveira complementava perfeitamente a reportagem de Camila. A estudante havia capturado o momento exato em que Ana Costa, com seu sorriso condescendente, sugeriu que João não pertencia àquele ambiente. A expressão serena do executivo. Celebridades, políticos e até mesmo competidores da Pinnacle Airways se manifestaram, a maioria condenando o episódio. Na sede da companhia aérea, o clima era de pânico. Rebeca Santos foi chamada às pressas para uma reunião de emergência com outros diretores. A vice-presidente sabia que precisavam de uma resposta rápida, mas também percebia o quanto estavam despreparados para lidar com uma crise daquela magnitude. "Precisamos emitir uma nota oficial imediatamente", insistiu um dos executivos, visivelmente nervoso com as mensagens que recebia no dispositivo. As ações já caíram 2% desde que a notícia estourou. Enquanto isso, no avião ainda parado na pista, João Silva observava silenciosamente o caos digital que havia desencadeado. Ele não planejara aquela exposição, mas agora via uma oportunidade única para forçar uma mudança que considerava necessária há muito tempo. Camila, notando a calmaria no centro do furacão, aproximou-se novamente do executivo. "O senhor tem algum comentário sobre a repercussão do caso?" perguntou, já preparando seu bloco para novas anotações. A resposta de João seria o combustível para o próximo capítulo daquela história que agora o Brasil inteiro acompanhava. A tensão dentro da aeronave era palpável, mas João Silva mantinha uma serenidade impressionante. Sentado em uma poltrona improvisada enquanto o impasse sobre o assento 2A continuava, o executivo observava o caos se desenrolar com a calma de quem já enfrentou situações semelhantes antes. Ele não elevou a voz nem perdeu a compostura, apenas recusou-se a abrir mão do lugar que lhe pertencia por direito. Ana Costa, por outro lado, começava a perceber a dimensão do problema que havia criado. Seu celular não parava de vibrar com notificações, e alguns passageiros já encaravam com desaprovação evidente. Desesperada, a mulher tentou mudar sua estratégia. "Foi apenas um engano", insistia ela para Pedro, gesticulando nervosamente. "Confundi os assentos, só isso. Não tem nada a ver com, você sabe." O comissário parecia desconfortável, dividido entre seguir o protocolo e reconhecer a injustiça que testemunhava. Outros funcionários da Pinnacle Airways trocavam olhares preocupados, conscientes de que o incidente já ultrapassava as paredes da aeronave. Nas redes sociais, o vídeo de Mariana alcançava números estratosféricos. Hashtags como Justiça para João e hashtag Boicote Pinnacle dominavam os trending topics nacionais. Figuras públicas brasileiras manifestavam-se uma após a outra. Uma cantora famosa
cancelou publicamente sua parceria com a companhia aérea. Um jogador de futebol compartilhou sua própria experiência de discriminação em voos internacionais. Isso não é um caso isolado, declarou um senador em uma entrevista ao vivo. É o retrato do racismo estrutural que permeia nossa sociedade. João observava tudo pelo seu smartphone, mantendo-se informado sobre a repercussão externa enquanto permanecia impassível diante das tentativas de Ana de minimizar o ocorrido. Ele sabia que aquele momento transcendia sua experiência pessoal. Era uma oportunidade para expor práticas discriminatórias normalizadas há décadas. Senhor Silva, aproximou-se Luiz Ferreira, visivelmente constrangido. A diretoria está exigindo uma solução imediata para liberar o voo. A solução é simples, respondeu João, sem alterar o tom. Respeito e cumprimento das regras que valem para todos. Ana, agora com o rosto vermelho de constrangimento, tentava se esconder das câmeras que continuavam filmando. A arrogância inicial havia se transformado em pânico. Ela começava a entender que seu comportamento teria consequências além daquele voo. Do lado de fora, manifestantes já se reuniam no aeroporto, exigindo posicionamento da empresa. Organizações de direitos civis anunciavam processos coletivos. O que começara como um ato de discriminação individual transformava-se rapidamente em um movimento nacional por mudança. A verdade incômoda estava exposta. Não era apenas sobre um assento na primeira classe, mas sobre quem a sociedade considerava digno de ocupá-lo. A sala de reuniões da sede da Pinnacle Airways, em São Paulo, fervia de tensão. Executivos de alto escalão, com rostos tensos e smartphones incessantemente apitando, ocupavam a enorme mesa oval. Rebeca Santos ajustou nervosamente seu blazer enquanto consultores de crise projetavam gráficos alarmantes mostrando a queda livre das ações da companhia. Precisamos de uma resposta imediata, declarou o diretor financeiro, passando a mão pelo cabelo já desalinhado. As redes sociais estão nos massacrando. Rebeca, com anos de experiência em gerenciamento de crises, sabia que a situação era delicada. A vice-presidente foi instruída a elaborar uma nota que minimizasse o incidente, reforçando o compromisso histórico da Pinnacle com a excelência no atendimento e sugerindo que tudo não passava de um lamentável mal-entendido entre passageiros. Podemos oferecer um ano de passagens gratuitas para o Sr. Silva, sugeriu um dos assessores, sem perceber a gravidade da situação. Isso sempre funciona. Enquanto a equipe de comunicação trabalhava na redação do comunicado, um grupo de acionistas majoritários se reunia em uma sala adjacente. O clima ali era ainda mais tenso. Carlos Mendonça, um dos investidores mais influentes, batia na mesa repetidamente. Este homem interrompeu deliberadamente a decolagem de uma aeronave. Isso é sabotagem, não importa quem ele seja, vociferou, enquanto outros concordavam com acenos de cabeça. Ele comprometeu a segurança operacional e a reputação da companhia. Outro acionista, mais cauteloso, consultava relatórios em seu dispositivo. Precisamos investigar melhor antes de agir. A repercussão negativa pode piorar se atacarmos João Silva diretamente. Na sala principal, Rebeca recebia as primeiras pesquisas de opinião. Os números eram devastadores. 87% dos entrevistados apoiavam o passageiro discriminado e exigiam punições severas à companhia. A executiva mordeu o lábio, percebendo que uma simples nota não seria suficiente. Temos que considerar uma indenização pública e demissão da tripulação envolvida, sugeriu ela, sabendo que estavam apenas tratando sintomas. O que ninguém percebia era que, enquanto discutiam como controlar os danos, João já havia mobilizado uma rede de apoiadores poderosos. Mensagens confidenciais circulavam entre conselheiros e investidores menores, questionando a atual gestão da Pinnacle. Rebeca olhou pela janela panorâmica do 20º andar, observando a cidade abaixo. Ela intuía que aquele incidente era apenas a ponta do iceberg, um conflito de poder que poderia redesenhar completamente o futuro da companhia aérea. E no centro desse furacão estava um homem que todos haviam subestimado,
Após 3 dias de intensa pressão midiática, João Silva observava os monitores da sala de reuniões na sede da Pinnacle Airways. Cada noticiário exibia imagens do incidente, enquanto especialistas debatiam o caso que agora mobilizava o país inteiro. O executivo ajustou a gravata azul marinho e respirou fundo. Estava na hora. A coletiva de imprensa foi organizada no saguão principal do edifício corporativo. Dezenas de jornalistas, incluindo Camila, se aglomeravam diante do palco improvisado. As câmeras transmitiam ao vivo para milhões de brasileiros que acompanhavam o desenrolar daquela história. "Agradeço a presença de todos", começou João, com a mesma serenidade que demonstrara no avião. Nos últimos dias, muito se especulou sobre o que aconteceu naquele voo. O silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Os flashes das câmeras iluminavam seu rosto enquanto ele prosseguia. "Fui tratado como um intruso no assento 2A não por um erro de reserva, mas por não corresponder ao perfil que Ana Costa esperava ver na primeira classe." João fez uma pausa estratégica, seus olhos percorrendo a plateia. O que a senhora Costa e a tripulação não sabiam é que 3 semanas antes, minha empresa havia finalizado a aquisição majoritária da Pinnacle Airways. Eu não era apenas um passageiro com direito àquele assento. Eu era o novo proprietário da companhia aérea. Um burburinho tomou conta do saguão. Jornalistas se entreolharam, incrédulos. Nas redes sociais, a revelação explodiu instantaneamente. Mariana, que acompanhava tudo pelo celular em seu dormitório universitário, gritou de empolgação. A transmissão cortou para Ana Costa, que assistia à coletiva em uma sala reservada do aeroporto. Seu rosto pálido e a expressão de choque foram capturados pelas câmeras e imediatamente transformados em memes que viralizaram pelo país. "Não estou aqui para humilhar ninguém", continuou o CEO. "Estou aqui porque precisamos enfrentar o racismo estrutural que permeia nossas instituições." Rebeca Santos, a vice-presidente, observava nervosamente do canto do palco. Os acionistas já ligavam freneticamente, divididos entre apoio e indignação. A partir de hoje, a Pinnacle Airways passará por uma transformação completa. Não se trata apenas de um assento em um avião, mas de dignidade e respeito que todo cidadão merece. Enquanto João detalhava os próximos passos, Camila digitava furiosamente em seu dispositivo. Ela sabia que estava documentando um momento histórico, o instante exato em que o poder mudava de mãos e uma nova consciência nascia no setor aéreo brasileiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um país inteiro prendia a respiração, enquanto o homem que todos subestimaram mostrava que a verdadeira autoridade não vinha de privilégios, mas de princípios. João Silva subiu ao palco da coletiva de imprensa com uma pasta de documentos sob o braço. O silêncio que se instalou após a revelação de sua identidade como novo proprietário da Pinnacle Airways ainda pairava no ar. Com a postura serena que o caracterizava, ele ajustou o microfone e olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o momento para todo o Brasil. "Não estou aqui apenas por causa de um assento na primeira classe", começou ele, sua voz firme ecoando pelo auditório lotado. "Estou aqui porque o que aconteceu comigo é apenas a ponta do iceberg." O executivo então projetou na tela atrás de si um gráfico alarmante. 15.300 denúncias de discriminação no setor aéreo brasileiro nos últimos 3 anos, das quais apenas 220 haviam resultado em alguma providência concreta. Os jornalistas presentes começaram a fotografar freneticamente enquanto Camila Martins, na primeira fila, digitava rapidamente em seu celular, publicando as informações em tempo real. "Estes números não são apenas estatísticas", continuou João, passando para o próximo slide. "São pessoas reais que tiveram sua dignidade violada enquanto tentavam simplesmente exercer seu direito de ir e vir." O CEO então apresentou formalmente o projeto Voo Livre, uma iniciativa revolucionária que combinava tecnologia e políticas antidiscriminação. O sistema incluiria um aplicativo de denúncias em tempo real, treinamento obrigatório para tripulações e um algoritmo que identificaria padrões de comportamento discriminatório nas companhias aéreas. A partir de hoje, cada passageiro terá em suas mãos o poder de documentar e reportar qualquer situação de preconceito,
explicou ele, demonstrando o funcionamento do aplicativo. E o mais importante, nenhuma denúncia ficará sem resposta. A Rebeca Santos, vice-presidente da Pináculo, observava da lateral do palco com expressão tensa. Ela havia sido instruída a minimizar o incidente, mas agora estava diante de uma transformação completa na empresa que representava. Não se trata apenas de punir comportamentos individuais, prosseguiu João, mas de mudar a cultura de um setor inteiro. A tecnologia será nossa aliada na construção de um ambiente verdadeiramente igualitário. Enquanto falava, as redes sociais explodiam com a hashtag Voo Livre. Mariana Oliveira, da plateia, compartilhava cada detalhe com seus seguidores, que já ultrapassavam 100 mil. Este é apenas o começo, concluiu o executivo. O Voo Livre não é apenas um programa corporativo, mas um compromisso com a dignidade humana, porque ninguém deveria precisar ser dono da companhia aérea para ser tratado com respeito. As palavras finais de João foram recebidas com aplausos entusiasmados, enquanto Ana Costa, assistindo à transmissão de longe, percebia que sua atitude preconceituosa havia desencadeado uma revolução no setor aéreo brasileiro. A proposta Voo Livre mal havia sido anunciada quando a reação do mercado se fez sentir. Em menos de 24 horas, um grupo de 5 CEOs das maiores companhias aéreas brasileiras organizou uma teleconferência de emergência. O objetivo era claro: impedir que a iniciativa de João Silva ganhasse força. É uma interferência inaceitável na autonomia das empresas, declarou Rodrigo Mendes, presidente da Aerobrasil, em mensagem vazada para a imprensa. Estamos dispostos a boicotar qualquer fornecedor que se alinhe com a Pináculo nesta cruzada. Os executivos temiam, acima de tudo, perder o controle sobre práticas que, embora não admitidas publicamente, eram parte do cotidiano das empresas. A segregação silenciosa de passageiros por aparência, a distribuição desigual de cortesias e o tratamento diferenciado baseado em estereótipos estavam prestes a ser expostos pelo sistema digital proposto por João. Mas o que os líderes do setor não previram foi a reação popular. Nas redes sociais, a hashtag Voo Livre Já se tornou a mais compartilhada em questão de horas. Consumidores comuns, influenciadores e até celebridades começaram a postar comprovantes de cancelamento de passagens das companhias que se opunham à iniciativa. Se vocês não querem tratar todos com dignidade, não queremos voar com vocês, escreveu uma famosa atriz brasileira para seus milhões de seguidores, anexando o comprovante de cancelamento de sua passagem de primeira classe. Em Brasília, a situação era igualmente tensa. Parlamentares conservadores exigiam estudos de impacto econômico antes de qualquer mudança regulatória. Não podemos sacrificar a segurança operacional e a saúde financeira do setor em nome de uma agenda ideológica, argumentou o senador Paulo Monteiro durante sessão plenária. Investidores também demonstravam nervosismo. As ações da Pináculo oscilavam na bolsa, enquanto analistas de mercado dividiam-se entre aqueles que previam um colapso e os que enxergavam uma oportunidade histórica de transformação. Em meio à tempestade, João mantinha-se firme. Durante entrevista coletiva na sede da empresa, ele apresentou dados que demonstravam como a inclusão poderia, na verdade, aumentar a lucratividade. Estamos falando de um mercado potencial de milhões de pessoas que hoje evitam viajar por medo de discriminação, explicou o executivo, exibindo gráficos em uma tela digital. Não é apenas sobre justiça, é sobre inteligência empresarial. Enquanto isso, nas ruas, manifestantes se reuniam em frente às sedes das companhias aéreas com cartazes que diziam: "Meu dinheiro não financia racismo e o céu é para todos." A batalha por um setor aéreo mais justo estava apenas começando, e ninguém sabia ao certo quem sairia vitorioso. Camila Martins encarava a tela do computador com uma mistura de frustração e determinação. Seu último artigo sobre o caso de João Silva havia sido editado até se tornar irreconhecível. Todas as menções ao racismo institucional foram suavizadas.
transformadas em mal-entendido ou incidente isolado. Precisamos equilibrar a narrativa, Camila. Temos anunciantes do setor aéreo, explicou seu editor-chefe por telefone, com aquele tom condescendente que ela conhecia bem. A jornalista respirou fundo. Depois de 10 anos na profissão, sabia que esta seria uma batalha diária. Fechou o laptop e pegou seu bloco de anotações, onde guardava os depoimentos originais de dezenas de passageiros que haviam sofrido discriminação semelhante. Histórias que nunca chegaram às manchetes. No dia seguinte, contra todas as recomendações, Camila publicou em seu blog pessoal uma série de relatos não editados. O texto viralizou em questão de horas. Seu telefone não parava de tocar. Metade eram vítimas, querendo compartilhar suas experiências. A outra metade eram executivos furiosos exigindo retratação. "Você entende que pode perder seu emprego?" perguntou uma colega de redação. "Entendo que posso perder muito mais se ficar calada", respondeu ela, organizando uma nova série de entrevistas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana Oliveira estava transformando seu quarto de estudante em um improvisado estúdio de transmissão. A jovem, que antes usava as redes apenas para compartilhar momentos de sua vida universitária, agora coordenava uma campanha nacional pela aprovação da Lei de Direitos Civis Digitais. "Não somos apenas seguidores, somos cidadãos", dizia ela em uma de suas transmissões que já alcançavam centenas de milhares de visualizações. Com habilidade surpreendente, a estudante conseguia traduzir termos jurídicos complexos em linguagem acessível, mobilizando jovens que nunca haviam se interessado por política. O alcance de Mariana cresceu tanto que autoridades começaram a responder publicamente às suas cobranças. Quando um senador tentou desqualificá-la chamando-a de influenciadora sem experiência, ela respondeu com dados precisos sobre discriminação no transporte aéreo, silenciando-o ao vivo. Camila e Mariana, sem planejarem, tornaram-se duas faces da mesma luta. A jornalista experiente fornecia credibilidade e metodologia. A jovem ativista trazia frescor e alcance digital. Quando finalmente se encontraram pessoalmente em um café próximo ao aeroporto, a conexão foi imediata. "Precisamos documentar tudo isso", disse Camila, mostrando seu bloco de anotações repleto de histórias. "E precisamos fazer essas histórias chegarem a quem nunca as ouviria", completou Mariana, segurando seu celular. Naquela tarde, nasceu uma parceria que ampliaria exponencialmente o impacto do caso João Silva, transformando-o de incidente isolado em catalisador de uma mudança estrutural. O telefone de João Silva não parava de tocar. Na tela, o nome de Carlos Mendonça, o mais influente acionista da Pinnacle Airways, escava insistentemente. Quando finalmente atendeu, o executivo ouviu o que já esperava: uma convocação emergencial para a sede da companhia em São Paulo. "Você ultrapassou todos os limites", disparou Carlos assim que João entrou na sala de reuniões. Ao redor da mesa de mogno, 10 rostos tensos o encaravam. Usar sua posição para paralisar uma aeronave, expor a empresa e agora essa cruzada pessoal? Isso é abuso de poder. João permaneceu calmo, ajustando a gravata enquanto observava os presentes. Entre eles estava Rebeca Santos, que evitava seu olhar. A vice-presidente havia sido instruída a preparar um dossiê contra ele, alegando condutas incompatíveis com os interesses dos acionistas. "O que incomoda vocês não é a paralisação do voo", respondeu João finalmente. "É o fato de que expus algo que vocês preferem esconder sob o tapete há décadas." Do lado de fora do prédio espelhado, mais de 3.000 pessoas se aglomeravam. Cartazes com os dizeres "Lugar de negro é onde ele quiser" e "Racismo não decola" coloriam a avenida. Mariana Oliveira, agora reconhecida nas redes sociais, liderava os cânticos com um megafone. Na sala de reuniões, o clima esquentava. Um dos diretores bateu na mesa. "Estamos perdendo milhões por dia. Nossos patrocinadores estão recuando. Isso não é sobre racismo, é sobre estabilidade financeira." João abriu seu notebook e projetou na tela um gráfico. "Interessante você mencionar dinheiro",
Desde que o incidente foi divulgado, nossas ações caíram 17%. Mas olhem isso. Ele deslizou para o próximo slide. As empresas que já aderiram ao programa Voo Livre registraram aumento de 32% em novas vendas. O silêncio tomou conta da sala. João continuou. Vocês podem tentar me tirar hoje, mas amanhã terão que explicar aos acionistas por que rejeitaram um programa que está salvando outras companhias. Carlos Mendonça ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Vamos votar então. Quem apoia a remoção imediata de João Silva do cargo de CEO? As mãos começaram a se levantar lentamente, enquanto do lado de fora o coro ficava mais alto. Cada braço erguido naquela sala significava uma batalha perdida, mas João sabia que a guerra estava apenas começando. O executivo observou atentamente cada rosto, memorizando quem estava contra e a favor. Calculando seu próximo movimento numa partida onde cada peça importava. O Senado estava lotado naquela manhã. João Silva adentrou o salão principal com passos firmes, enquanto dezenas de olhares o acompanhavam. Apesar das ameaças e da pressão dos últimos dias, o executivo mantinha a mesma serenidade que demonstrara no avião. O racismo estrutural não é apenas um problema social, mas também econômico, começou ele, ajustando o microfone. Quando uma pessoa é impedida de ocupar seu lugar legítimo por causa da cor de sua pele, não estamos apenas diante de uma injustiça individual, mas de um sistema que perpetua desigualdades. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Entre os presentes, Camila registrava cada palavra em seu bloco de anotações, enquanto Mariana transmitia tudo ao vivo para seus seguidores, que já passavam dos 2 milhões. A Lei de Direitos Civis Digitais não é apenas sobre aviação, continuou João. É sobre dignidade humana em tempos digitais. Ele então apresentou dados alarmantes sobre discriminação no setor aéreo brasileiro, incluindo relatos anônimos de funcionários da própria Pinnacle, um senador conservador conhecido por sua oposição a pautas progressistas, pediu a palavra. Todos esperavam um ataque, mas o que veio surpreendeu a todos. Minha neta de 17 anos me mostrou o vídeo do senhor sendo humilhado, disse o parlamentar. Pela primeira vez, entendi o que ela tentava me explicar há anos sobre privilégio e discriminação. O CEO aproveitou o momento para detalhar como a tecnologia poderia ser aliada no combate ao racismo. Seu sistema propunha monitoramento anônimo de denúncias, treinamento obrigatório para funcionários e penalidades financeiras para empresas reincidentes. Rebeca Santos, representando a antiga diretoria da Pinnacle, tentou intervir com argumentos sobre custos operacionais, mas João estava preparado. Apresentou um estudo demonstrando como a inclusão aumentava a lucratividade em longo prazo. Não estou aqui apenas como CEO, mas como cidadão, finalizou. Quando entrei naquele avião, era apenas um homem querendo ocupar seu lugar. Hoje, represento milhares que nunca puderam ocupar os seus. A votação que se seguiu foi histórica. Com 83 votos favoráveis contra apenas 17 contrários, a Lei de Direitos Civis Digitais foi encaminhada para implementação imediata. Ao sair do Congresso, João foi recebido por uma multidão. Entre abraços e agradecimentos, ele avistou Dona Lúcia, que erguia um cartaz simples: "Obrigada por lutar pelo meu direito de voar." O executivo sorriu discretamente. Aquela batalha estava ganha, mas a guerra contra o preconceito ainda exigiria muitas outras frentes de combate. Enquanto a batalha política e midiática se intensificava, histórias pessoais começaram a emergir das sombras do caso. Sarah Chen, uma das comissárias que estava a bordo naquele fatídico voo, procurou João Silva após uma semana do incidente. Com olhos marejados, a funcionária confessou que havia testemunhado situações semelhantes dezenas de vezes em sua carreira, mas nunca teve coragem de intervir. "O senhor mudou minha vida", disse Sarah, segurando firmemente seu crachá da companhia. "Decidi que não posso mais ser cúmplice silenciosa."
A comissária anunciou que estava criando um coletivo de funcionários do setor aéreo dedicado a identificar e combater práticas discriminatórias. João não apenas apoiou a iniciativa, mas garantiu recursos e visibilidade institucional ao grupo, que rapidamente atraiu centenas de profissionais de diversas empresas. Em um evento organizado por Mariana Oliveira na Universidade Federal, uma senhora de cabelos grisalhos e passos lentos subiu ao palco com dificuldade. Dona Lúcia, avó da estudante, pediu o microfone e compartilhou uma história que silenciou o auditório lotado. Tenho 78 anos e nunca viajei de avião, começou a idosa, com voz trêmula. Não por falta de dinheiro, mas por medo. Medo de ser tratada como intrusa, de ser humilhada, de ouvir que aquele não era meu lugar. A senhora contou que, inspirada pela coragem de João, finalmente comprou uma passagem para visitar a irmã em Recife. Quando entrei no avião, levantei a cabeça. Pela primeira vez, senti que tinha direito de estar ali. O relato de Dona Lúcia viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de depoimentos semelhantes. Milhares de brasileiros compartilharam experiências de discriminação em aeroportos, aviões e outros espaços supostamente públicos, mas historicamente excludentes. João, visivelmente emocionado ao assistir ao vídeo do depoimento em seu escritório, compreendeu que sua luta transcendia o mundo corporativo. Não era apenas sobre um assento na primeira classe ou sobre uma empresa aérea, era sobre dignidade humana. No dia seguinte, o executivo convidou Dona Lúcia para um café na sede da companhia. Quando a senhora chegou, encontrou não apenas João, mas também Sara, Mariana e dezenas de pessoas que haviam compartilhado suas histórias online. A senhora não sabe, mas acaba de formar um exército, disse João, enquanto a idosa olhava, surpresa para a sala repleta de pessoas. E juntos, vamos garantir que ninguém mais precise esperar 78 anos para se sentir digno de ocupar seu espaço. No plenário do Congresso Nacional, o clima era de expectativa. Após meses de debates acalorados, a Lei de Direitos Civis Digitais foi finalmente aprovada com ampla maioria. João Silva assistiu à votação com um misto de alívio e incredulidade. Em apenas 4 meses, sua experiência pessoal havia se transformado em uma revolução legislativa. A nova lei estabelecia que todas as empresas aéreas operando em território brasileiro deveriam implementar sistemas digitais de monitoramento e prevenção contra a discriminação. As companhias teriam 90 dias para se adequar ou enfrentariam multas que poderiam chegar a milhões de reais, além de suspensão temporária de operações. É uma vitória para todos os brasileiros que já foram humilhados ou ignorados por causa da cor de sua pele, declarou o executivo em entrevista coletiva nos corredores do Congresso. Ao seu lado, Camila Martins registrava cada palavra, consciente de que estava documentando um momento histórico. Nas redes sociais, Mariana Oliveira organizava uma celebração virtual que reuniu mais de 100 mil pessoas simultaneamente. A jovem ativista, agora com mais de 2 milhões de seguidores, havia se tornado um símbolo da nova geração de defensores dos direitos civis no ambiente digital. Enquanto isso, nos bastidores do poder, a resistência continuava. 3 das maiores companhias aéreas do país já preparavam recursos jurídicos, alegando inviabilidade técnica e custos proibitivos para a implementação das medidas. João sabia que a batalha legal seria longa e desgastante. Em reunião privada com sua equipe, o CEO parecia exausto. As olheiras profundas revelavam noites sem dormir, mas seu olhar mantinha a determinação inabalável. Aprovamos a lei. Mas isto é apenas o começo, explicou aos assessores. Precisamos garantir que essa mudança se torne parte do DNA das empresas, não apenas uma obrigação legal. Rebeca Santos, agora aliada de João na Pinnacle Airways, apresentou o plano de implementação que serviria de modelo para o setor. O sistema desenvolvido não apenas monitoraria casos de discriminação, mas também ofereceria treinamento contínuo para funcionários e criaria canais diretos para denúncias. Na saída do Congresso, João foi abordado por Sarah Chen.
A comissária, emocionada, entregou-lhe um envelope com centenas de cartas de funcionários do setor aéreo, agradecendo pela coragem. "O senhor mudou nossas vidas", disse ela com voz embargada. Ao entrar no carro que o levaria de volta ao hotel, João fechou os olhos por um momento. A vitória legislativa era importante, mas ele sabia que o verdadeiro desafio seria transformar leis em mudanças reais no comportamento e na cultura. A luta contra o racismo estrutural estava apenas começando. Sob a luz dourada do amanhecer que entrava pelas janelas da aeronave, João Silva subiu ao palco improvisado na sede da Pinnacle Airways. As câmeras transmitiam ao vivo para todo o Brasil enquanto ele ajustava o microfone. Seu rosto demonstrava o cansaço de quem havia lutado uma batalha exaustiva, mas seus olhos brilhavam com a certeza de quem sabia que cada passo valera a pena. "Nunca foi sobre o assento 2A", começou João, sua voz serena ecoando pelo auditório lotado. "Foi sobre dignidade, sobre o direito de ocupar qualquer espaço sem precisar provar, a cada momento, que pertencemos a ele." O executivo fez uma pausa, observando os rostos atentos. Camila, na primeira fileira, digitava freneticamente em seu dispositivo. Mariana, agora uma influenciadora respeitada, transmitia tudo para seus milhares de seguidores. Até mesmo Pedro, o comissário que testemunhara o início de tudo, estava presente, usando seu novo crachá de coordenador de diversidade. "O preço foi alto", continuou o CEO. "Recebi ameaças, enfrentei boicotes, vi acionistas tentando me derrubar. Mas também testemunhei algo extraordinário, uma nação inteira dizendo basta." Na plateia, Dona Lúcia enxugava lágrimas silenciosas. A avó de Mariana, que por décadas evitara viajar por medo de humilhações, agora assegurava com orgulho sua passagem para visitar a neta em São Paulo. "A Lei de Direitos Civis Digitais é apenas o começo", afirmou João, enquanto gráficos mostravam a queda de 90% nas denúncias de discriminação em apenas 3 meses. "Tecnologia sem humanidade é vazia. Precisamos de ambas." Rebeca Santos, que inicialmente tentara abafar o caso, agora aplaudia de pé. A vice-presidente havia se tornado uma aliada improvável depois de testemunhar o impacto positivo das mudanças implementadas. "Não construímos apenas um sistema melhor", disse João, sua voz ganhando força. "Construímos um exemplo, um lembrete de que ocupar seu lugar legítimo não é arrogância, é justiça." Ao finalizar seu discurso, o executivo olhou diretamente para a câmera. "Meu lugar é aqui, o seu também, e ninguém tem o direito de dizer o contrário." Enquanto deixava o palco sob aplausos ensurdecedores, João sabia que sua história havia se tornado algo maior que ele mesmo. Nas escolas, crianças estudavam o caso. Nas empresas, políticas eram reformuladas. Nas ruas, pessoas comuns sentiam-se mais fortes. O homem que um dia foi impedido de sentar em seu próprio avião havia transformado um ato de discriminação em uma revolução silenciosa. E enquanto o sol se erguia completamente no horizonte, iluminando o céu brasileiro, uma certeza pairava no ar. Ninguém mais precisaria lutar tanto para ocupar o lugar que já era seu por direito.